Fala, Rosê. Olá, tudo bem? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Eu estava olhando o vídeo aqui agora, aquela água bonita do Algarve, né? Quentinha, Linda, né? Para quem conhece, né? linda, linda. Para quem não conhece, a água do Algarve é linda, É mas é muito geladinho. gelada. Pior que é verdade, né? Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter. Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção. Eu sou acompanhada da minha amiga, Rose Nascimento, da Gávea. Então, é sempre um prazer. Para quem não sabe, nós temos lives, 6 lives por mês agora, né? Temos todas as quintas-feiras falarmos alguma coisa sobre tecnologia, o IT Chat. Uma terça-feira por mês a gente fala de algo que vai impulsionar a sua carreira, né? Que é o Webinar Booster. Já falamos de LinkedIn, de currículos. E uma terça-feira por mês nós falamos sobre o hashtag Come to Portugal, quando a gente traz pessoas, diria, transparentes e diretas, né, para falar um pouco sobre Portugal, né? Já falamos aí sobre com advogados, sobre vistos, já falamos sobre estudo em Portugal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é moradia. Então, prazer de convidar aí a Rose. Muitíssimo obrigada, minha amiga. Se você pudesse, por gentileza, se apresentar. Primeiro, o prazer é todo meu. Boa noite. Obrigada a toda a audiência por estar aqui conosco. O meu nome é Rose Nascimento, eu sou fundadora da Gávea. A Gávea é uma empresa de assessoria. Nós trabalhamos como um concierge em Portugal para sua mudança para Portugal. O nosso trabalho fundamentalmente hoje é atender profissionais de tecnologia. 99,9% dos meus clientes são profissionais de tecnologia que migram do Brasil para cá. Então, nós damos toda a assessoria, desde documentação, casa, pet, filhos, tudo que você precisa para mudar para Portugal, a Gávea faz. Então, nós temos solução para todos os problemas que uma mudança traria. Legal, é super importante, eu acho, ter esse suporte, essa, né? Porque, como a gente sempre fala, né, nas outras lives que nós já participamos juntas, né, Rose, o mais importante em tudo isso é o planejamento. A gente sempre fala sobre isso. É a É o grande dor, plan né, Rô? Exatamente, é o planejamento, ou seja, é muito importante esse planejamento em toda essa mudança. Mas vamos lá, Rose, vamos lá começar, que hoje a gente está com um público bem grande aí, eu tenho certeza que teremos perguntas, muitas perguntas ao final, mas vamos começar, como eu sempre gosto de brincar, vamos começar do começo, né? É isso. Muitas pessoas falam assim, eu brinco, eu lembro antigamente quando eu morava fora do Brasil, as pessoas, né, falavam, o Brasil parecia Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né? Assim, as pessoas sempre falam desse eixo, né? Rio, São Paulo, né? BH, e a mesma coisa acontece com Portugal, né? As pessoas sempre falam do Porto e de Lisboa. Lisboa. Quais são assim, essas diferenças quando a gente fala de moradia, falando já diretamente falando sobre moradia ou arrendamento, como eles falam em Portugal, no eixo Lisboa-Porto e fora desse eixo? Quais são as vantagens de considerar morar, né? Morar e trabalhar, eu diria, fora desses centros urbanos? Você que já deu aí uma passeada fora aqui do eixo Lisboa-Porto. Rô, é exatamente isso, assim. O que eu percebo, e aí eu vou compartilhar isso, você me dá a tua opinião, a grande maioria das pessoas que migram para Portugal nunca estiveram aqui. E o que elas escutam falar são realmente nesses dois grandes polos, né? Lisboa e Porto. Mas Portugal traz para a gente uma série de cidades que ficam nas suas redondezas, né? Não nas cidades polos, mas nos seus arredores, que são maravilhosas. Então, assim, quais são os grandes problemas de Porto e Lisboa hoje? Lisboa é um dos lugares mais caros para se viver hoje, sem dúvida, se falarmos em Europa, tá? Não estou falando só de Portugal, mas se falarmos em Europa, Lisboa hoje é um dos lugares mais caros para se viver. Existe um grande fluxo de imigrantes, não só brasileiros, mas belgas, franceses, indianos, que migram para Lisboa. Então, existe uma concorrência muito grande e uma oferta muito pouca, tá? Lei da oferta e procura, né? Exatamente. Então, assim, o mercado é isso, né?
muita oferta. Pouca oferta e muita procura, então a gente vai ficar nesse desequilíbrio, né? E aí a gente costuma dizer que quem ganha é quem está do outro lado da mesa. Então, assim, o proprietário normalmente fica com esse poder de negociação na mão dele. E aí o brasileiro tem muito esse costume, né, de negociar o valor do aluguel. Aqui a gente não tem isso. O valor é aquele, se negocia muito pouco, porque, de novo, a procura é muito grande. Como é que você vai negociar valor quando tem muita procura, né? Então, voltando lá, Lisboa é realmente muito caro, mas ainda assim, no distrito de Lisboa, a gente tem aos arredores cidades muito boas, com muita infraestrutura e muito possíveis de se morar, com deslocamento muito fácil para a região de Lisboa e que tem arrendamentos, né, aluguéis, para quem não sabe, muito mais baratos. É metade do preço? Não é. Mas são mais competitivos do que o que temos hoje em Lisboa. O Porto hoje é um pouco mais barato que Lisboa, mas a gente já começa a ver um movimento subindo esse valor, tá? Mas ele é pelo menos 30% mais barato que Lisboa hoje. Mas também super procurado, super demandado e pouco ofertado. Então, assim, as cidades aos arredores, vamos lá, vamos pensar em Famalicão, Trofa, Gondomar, Rio Tinto, essas cidades que ficam à beira do porto também são muito ricas em infraestrutura e possíveis de se morar com uma qualidade muito alta. Vamos dar os nossos exemplos, né? Eu moro na cidade da Maia, que eu estou a 10 quilômetros do aeroporto do Porto. Se eu quero ir ao Porto, eu pego um metro, né? um metrô, a 4 quilômetros de casa, em 20 minutos eu estou no Porto de metrô, ou eu posso pegar o carro pela highway, em 20 minutos, 15, 20 minutos eu estou no centro do Porto, ou eu posso pegar o trem, né, o comboio, como aqui eles dizem, é rápido, em 15, 20 minutos eu estou, então eu tenho diversas opções para ir ao centro do Porto. E para quem, por exemplo, conhece o Porto, sabe que é muito difícil andar de carro na cidade do Porto, né? Então é até vantajoso você não ir ao Porto de carro. A própria Rose, você está em Braga, né? Eu hoje estou em Braga. Braga, eu estou de distância do Porto, eu vou colocar com muita tranquilidade assim, uns 40 minutos, tá? E assim, a estrada é maravilhosa, eu posso ir de comboio. A gente tem aqui o que a gente chama no Brasil de ônibus, né? Nós temos os autocarros aqui em Portugal, que também a R$ 1,99, se eu quiser, eu saio de Braga para o Porto. Então, um valor muito baixo pela eu vou a qualidade. Lisboa a R$ 2,99. São 300 quilômetros, 350 quilômetros. Se eu compro com antecedência, eu vou a Lisboa a R$ 2,99. 3 euros, ida e volta eu pago 6 euros. Não, e com então, qualidade, assim, porque o autocarro assim, sentada com ar-condicionado, internet, trabalhando. É isso, é isso. Então, assim, É eu acho um custo muito baixo sair de Braga para ir para Porto, para ir para Lisboa. E a cidade me oferece tudo que eu preciso em infraestrutura. Então, Exatamente. tem o melhor hospital público da região norte do país, tem shoppings, tem boas escolas. Então, assim, é uma alternativa para quem não quer estar no Porto e pagar mais caro no arrendamento. Exatamente. Assim como Braga, tem outras regiões que ficam dentro do distrito de Braga e dentro do distrito do Porto, que são mais rentáveis em termos de aluguéis do que o próprio Porto. E aí, se você descer para a região de Lisboa, você tem ali, a gente está com um funcionário agora que acabou de entrar para trabalhar conosco, ele mora em Mafra, né? É linda, Mafra. Linda, né? Tem aquele Linda, castelo Mafra. maravilhoso, e você pode pegar ali um ônibus, se você tiver de ir híbrido a Lisboa, você tem aquela região de Sintra, que também é uma região, né, muito simpática, ou você vai para o outro lado do Tejo, e você tem ali a região de Setúbal, né, Barreiro, Montijo. A margem sul tem sido muito procurada, Rô, muito procurada.
A margem Como você sul falou, né? Os aluguéis não, assim, não chega a ser a metade, mas você tem aluguéis mais interessantes, né? e empreendimentos mais novos, Exatamente. O que é tá? bem interessante, bem Sim, interessante. faz Principalmente toda a se. diferença, faz toda a diferença. Exatamente. Eu costumo dizer assim que às vezes as pessoas que não conhecem Lisboa, Lisboa tem uma característica muito interessante, assim, são as casas muito próximas uma das outras, as ruas estreitas, alguns imóveis são muito antigos, né? São remodelados ou Sim. reformados, como a gente diz no Brasil. Alguns não têm escada, outros têm. Então, essas características muito peculiares, elas são importantes na hora de decidir o seu imóvel. Então, assim, eu, por exemplo, gosto de prédios mais novos. Tem pessoas que gostam só de casas. Então, isso diz muito sobre onde você vai ficar. Por exemplo, o centro de Lisboa, normalmente são casas mais antigas e que são remodeladas, né? Sim. E normalmente sem escadas. Há prédios novos? Ah, são muito mais caros. Então, assim, é importante entender dessas nuances na hora de escolher um bom imóvel onde você vai pretender morar, porque realmente eu acho que o que toma hoje grande parte, eu acho, não, tenho absoluta certeza do que toma grande parte do salário das pessoas, em primeiro lugar, é o É o arrendamento. arrendamento. Assim, eu não tenho dúvida. Eu sempre falo com as pessoas, quando a gente faz comparação com o Brasil, em matéria de alimentação, né? É muito parecido, eu diria, né? Muito parecido com o custo Brasil, custo Portugal de alimentação, apesar, né, do euro hoje valer 5 vezes mais do que o real, né? Então, hoje você paga um litro de leite a 80 cêntimos, né? Um Isso. pouco mais, um pouco menos de €1 você paga um litro de leite, então está aí, ó, 3, 4 reais, que é mais ou menos o que você deve pagar no Brasil, né? Não fui ao Brasil, não tem 6 meses que eu não vou ao Brasil, mas é muito parecido. Mas o arrendamento é o que realmente dói. Me diz uma coisa, você falou um pouquinho da Gávea quando você iniciou, né? Quais são esses benefícios que existem para aqueles que buscam uma ajuda profissional nesse processo? Como que você pode apoiar? O que benefício você vê em buscar uma assessoria para apoiar nesse processo de escolha? Sem dúvida nenhuma é a tranquilidade, tá? Eu consigo dizer para quem está lá do outro lado do oceano as características físicas do imóvel, mas, sobretudo, sobre a região. Então, assim, muitas pessoas vêm com esposa, filhos, pet, às vezes a mãe, às vezes algum parente. Então, eu consigo te dizer assim: olha, na região tem boas escolas, na região tem supermercado, tem farmácia. Normalmente, a grande vantagem é que eu faço um briefing com a família para entender quais são os principais pontos que fazem diferença para a sua família na hora de escolher uma residência. E é atrás desses pontos que eu costumo ir. Então, por exemplo, tem muitas famílias, acho que você percebe isso, a gente tem aqui uma geração que não quer ter carro, Rô. As Sim. pessoas querem realmente andar de transporte público. E aí as pessoas falam assim, olha, Rose, eu não queria muita coisa, mas eu queria morar, por exemplo, perto de um comboio ou um trem, né? No Brasil, trem. Então, eu consigo morar não em Lisboa, mas numa cidade que tenha comboio para que eu possa me deslocar. Eu não queria passar mais de 1 hora no comboio, eu não queria passar mais de 2 horas. Ou se eu tiver que híbrido, eu aceito tranquilamente ficar 1 hora e meia no comboio. Então, essas características é que contratar o nosso serviço faz a diferença, porque a gente olha isso, a gente traduz isso e a gente faz esse caminho juntos. Então, nós e a família. E isso dá uma segurança, dá uma tranquilidade, dá um conforto emocional e, principalmente, a gente te ajuda a planejar desde o começo. Então, assim, existem vários tipos de planejamento, eu costumo dizer, né? Existe planejamento financeiro, planejamento emocional, que também faz parte, né? Você está mudando de país, você está deixando sua família, você vem para um lugar que normalmente as pessoas que migram não conhecem, não vieram antes. Então, tem vários tipos de planejamentos que são necessários nesse percurso. Então, a Gávea te ajuda a pensar sobre isso e faz o processo junto consigo. Então, nós somos os olhos dessa pessoa aqui em Portugal.
Legal, legal. Você falou sobre planejamento, né? A gente está saindo aí com algumas pessoas, né? Pessoas trabalhando no comboio, muito, muito legal. A Natiane, a gente também já vi isso, né? A Júlio falou sobre o eixo, né? Porto, Lisboa, que tem umas cidades maravilhosas. Depois a gente vai enumerar um pouco mais das cidades. Você falou sobre esse planejamento, né? E nós sabemos que os valores de arrendamento são altos, né? Você estava brincando agora há pouco, antes de começarmos, que você pegou hoje um T1. Para quem não sabe, essa nomenclatura de T1, T2, né? É o número de quartos, né? É a tipologia dos imóveis, tá? É o Ok. número de quartos dos imóveis. T1, Então, T2, T3, um, dois ou três dormitórios. ok, ok. Então, nessa linha de valores de arrendamento, quais são as características que podem fazer o imóvel variar, né? O valor variar, né? Eu já vi que tem imóveis mobiliados, ou em Portugal chamamos de Mobilar. mobiliados, ou o número de casas de banho, né? Ou número de banheiro, né? De banheiro aqui a casa de banho, vaga de garagem. O que que faz o preço ser tão mais alto ou mais baixo em algumas áreas? Sem dúvida, a localização em primeiro lugar. A localização faz toda a diferença. Então, você quer um imóvel na Foz do Douro, é um preço. Você quer um imóvel em Matozinhos, é outro preço. Então, é muito sobre localização. Ah, eu quero um imóvel em Lisboa que seja, sei lá, vamos pensar um lugar em Lisboa. Quero morar em Cascais, Quero morar perto em da Cascais. praia de Cascais. Vai pagar caríssimo, tá? Agora não, eu fico bem em Benfica. Tá bom, é outro preço. Então, a localização determina. É só localização? Não, não é só localização. Então, assim, um imóvel que ele esteja, que ele tenha elevador, que é um prédio novo, que é um prédio que foi pensado para locação e já está mobilado. Porque quando eu digo isso, é assim, tem muitos imóveis, gente, e assim, a gente é muito transparente, que a gente fala mesmo. Então, assim, tem imóveis que as pessoas alugam e colocam lá assim, ah, o meu sofá antigo eu vou colocar lá na minha casa para alugar. Ah, a minha TV que não funciona, eu ponho lá. Não, mas tem gente que planeja, que investe, tem muitos investidores em Portugal que compram apartamentos já pensando no retorno financeiro. E aí eles investem de fato em bons móveis, bons eletrônicos, bons equipamentos. E esses são mais caros, sem dúvida nenhuma, tá? Então, assim, o mais importante é entender que a localização determina muito o valor. Estar perto de transporte também ajuda e ser mobilado ou não mobilado. Outra coisa que é importante dizer, Rô, que todo mundo me pergunta com frequência: ter pet ou não ter pet? Tá? A maioria dos proprietários nos questionam e alguns não aceitam, tá? São todos? Não, não são todos. Mas entre algum, eu tenho um casal que tem pet e outro que não tem, o proprietário opta por aquele que não tem pet, tá? Por uma questão de às vezes experiência anterior, porque não teve boa experiência com animaizinhos em casa, ou porque não quer incomodar o vizinho, porque às vezes pode ter um cachorrinho que late um pouco mais alto, ele não quer incomodar. Então, assim, sempre bem. Eu tive recentemente um casal que falou assim para mim: ai, Rose, eu tenho um cachorro de 32 quilos. Veja bem, um cachorro de 32 quilos e dois cãezinhos pequenos. E eu quero morar no T1. Não dá certo, gente. Sim, é importante ter atenção aos detalhes, tá? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos para locação e aí eu volto nesse tema com você. Eu acho que vamos até falar, eu acho que eu ia começar, já puxar esse de requisito para locação, porque também muita gente me pergunta, né? E eu sei que tem aluguéis adiantado, né? Vamos falar sobre esses, logo que a gente está falando de valores de arrendamento, quais são os requisitos para uma locação? Vamos lá. O mais importante hoje que nós percebemos é que você tenha toda a documentação em mãos, tá? O que é toda a documentação em mãos? Isso é muito subjetivo, mas toda a documentação em mãos é NIF, passaporte,
Contrato Para de quem não trabalho. sabe, é como se fosse, é o CPF português, é o número de identificação fiscal português. Exatamente. Então, é o NIF, CPF, o passaporte, contrato de trabalho, comprovativo de rendimento, que no Brasil é o nosso olerite, né? Esses documentos, eles são importantes. Imposto de renda também é importante ter, tá? Ah, mas é o do Brasileiro? Brasil? É o do Brasil? Sim, o do Brasil, tá? O que eles querem perceber? E a grande maioria das imobiliárias, dos proprietários, já conhecem o nosso imposto de renda no Brasil. Eles já sabem identificar. O que eles querem identificar é se você tem lastro financeiro capaz de suportar, na eventualidade de um problema, que você consiga pagar as suas contas. Ah, eu, sei lá, fui demitido por alguma questão. Ainda assim, eu consigo honrar com as minhas contas. Então, ele consegue perceber através do seu imposto de renda se você consegue honrar com com as suas contas, né? Vamos dizer assim. Então, assim, uma coisa que é muito importante que as pessoas precisam entender: o que são calções e o que são rendas antecipadas. Que em todos os imóveis vocês com certeza verão. Calções é uma figura como é no Brasil. Calções é um valor que normalmente é um valor representado pela renda do imóvel, uma, duas ou três rendas. A legislação tem seu limite, tá? E que ela serve para você recompor um imóvel em caso de avaria. Ou seja, você recebe o imóvel, ao final do contrato, o proprietário faz uma vistoria e, se tiver tudo ok, ele devolve a caução na íntegra, tá bem? É assim que funciona. Rendas antecipadas seriam a figura do seu fiador. O que quer dizer isso? Eu antecipo rendas ao meu contrato para mostrar ao proprietário do imóvel que eu tenho capacidade financeira para suportar rendas a mais do que somente aquele mês. E uma coisa importante destacar, que em Portugal, em geral, você paga para morar. Ou seja, você paga agora em abril o mês de maio. Você paga em maio o mês de junho e assim por diante. As rendas antecipadas, e isso eu recebo sempre essa pergunta: ah, então eu vou pagar 5 rendas antecipadas e eu vou usar as rendas no início do contrato? Não necessariamente. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás, ela é a figura do seu fiador. Se eu uso essas rendas no início do contrato, eu perco a figura do meu fiador, né? O meu garantidor. Então, normalmente, usa-se 2 no começo e 3 no final. Ou assim, ou 3 no final e o mês que se entra, tá? Então, depende muito do proprietário, da negociação com o proprietário. Mas lembra, existe legislação que dá apoio para o número de rendas antecipadas e o número de calções. Qual é a média? 2 e 2. 2 e 2? 2 rendas antecipadas e 2 calções, tá? Ótimo. Todos são assim? Não. Não. Tem mais, tem menos. Me diz Tem uma mais. coisa. Acabei de chegar em Portugal, tenho um contrato de trabalho, posso até não ter, e não tenho lerite ainda, porque eu não recebi meu salário. Você acha que o meu IR, né, o meu imposto de renda, ele vai ser o suficiente com as rendas, ou eles vão bater pelo fato de eu ainda não ter recebido salário em Portugal? Lembra que tem uma questão de concorrência grande, né? É. Os imóveis hoje em dia têm muita concorrência. Então, se eles tiverem um outro candidato com um comprovativo de rendimento, eles possivelmente aceitem o outro à sua frente, tá? O que eu falo é assim: quanto mais organizado, quanto mais lastro você entregar para o proprietário, mais fácil é a sua análise. Então, por exemplo, eu tenho clientes que vêm só com a promessa de trabalho. A grande maioria vem só com a promessa de trabalho, Sim. certo? E tá tudo bem, não tem problema. Mas desde que eu mostre que, olha, ele tem imposto de renda, ele já abriu conta, estando no Brasil, ele já abriu conta,
que isso agora é possível, tá? Isso ajuda, isso facilita. Ele tem, eu tenho conta, por exemplo, no Banco do Brasil e eu tenho um valor lá X. O proprietário, ele sabe avaliar isso. Eles já sabem fazer essas contas. E normalmente os bons imóveis também estão com grandes consultorias imobiliárias, que também já conhecem o sistema, as nossas documentações do Brasil, tá? Imposto de renda, olerites, as grandes imobiliárias já conhecem também. Legal, legal, legal. Você falou há pouco, né, que um dos trabalhos que vocês fazem é vamos dizer, essa assessoria, né, de conversar com as pessoas, eu sempre falo, né, que uma mudança para Portugal é uma mudança de vida, uma mudança de cultura, é uma mudança de, né, dizem que a gente fala a mesma língua, mas algumas vezes a gente acaba achando que a gente não fala, dependendo da situação, né? E nessas conversas que você tem, Rose, desses anos aí com a Gávea, existem conselhos? O que você acha? Quais são os maiores desafios e benefício, eu diria, se adaptar a uma comunidade nova, esse problema de cultura? O que você vê das dificuldades, maiores dificuldades que os brasileiros têm ao chegar? Eu costumo dizer muito para as pessoas, e eu atendo um público que tem uma faixa etária que gira entre 25 e 35 anos. Jovens. Tá? Jovens. 70% do meu público está nessa gama, entre 25 e 35 anos. O perfil normalmente são recém-casados. Acabaram de casar e mudam para cá. Tá? Então, assim, eu acho que só o casamento já é uma grande mudança na vida da gente. Aí você soma isso, mudar de país, não ter a família, não ter uma série de fatores que te dão conforto no Brasil. O que eu costumo dizer é assim, e isso é importante, algumas pessoas podem até não entenderem isso, mas, por exemplo, eu tenho clientes que são de tecnologia que falam assim, eu não ligo de mudar para o interior. Eu vou dar um caso recente, que acho que com caso fica mais tangível. Eu tenho um cliente que ele falou assim, olha, eu não ligo, pode me colocar na aldeia, que para mim tá tudo bem, eu só quero pagar barato. Você tem certeza? Nós analisamos o perfil, não tinha perfil nenhum para estar interior. Era uma pessoa que gostava de academia, que gostava de ir a cinema, que tinha uma vida agitada. Aí arrumamos uma casa para ele, numa cidade bem afastada, e não deu 6 meses, ele pediu para mudar. Por quê? Você está indo contra tudo que você faz na sua vida. Não vai dar certo. Então, assim, eu gosto de fazer academia, eu gosto de... outra coisa que acontece com frequência, Rô, eu sou evangélico e eu gosto de ir para minha igreja. Ok. Não adianta você ir para uma cidade, sei lá. Você vai para uma cidade a 80 quilômetros de Braga, talvez não tenha a sua igreja. Vou para uma cidade a 80 quilômetros do Porto, talvez não tenha a sua igreja. Vai te fazer falta? Vai, não faz. Então não faça aí. Eu tenho necessidade de fazer academia sempre. Ou então, eu gosto de estar sempre me aperfeiçoando e gosto de fazer cursos. Eu queria estar numa cidade que tenha faculdade. Então vamos escolher cidades com faculdade. Se você for contra tudo isso, teu planejamento, assim, você vai se sentir mal em estar num lugar que não te oferece o que você precisa. Então, assim, eu imagino que o melhor, e assim, a gente sempre diz isso para os nossos clientes, se você morar num lugar que você gosta, a sua adaptação vai ser muito mais fácil. Você morar num lugar, numa casa fria, num lugar que não tem nada, vai somar pontinhos, assim, sabe? Graças a Deus, hoje eu não tenho ninguém que tenha voltado para o Brasil porque tenha errado no planejamento. Hoje eu não tenho essa figura. E isso me dá uma alegria muito grande. Mas pode acontecer. Porque assim, a gente precisa ter essa visão, né? A cidade de Lisboa hoje tem o quê? 500 mil habitantes, eu acho, né? Acho que sim, Rô.
Eu Uns posso 500 mil, atualizar aqui. 500 mil habitantes, né? Assim, Portugal tem... Portugal tem 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões, 11 milhões. Então, se a gente fizer uma comparação com o Brasil, a gente está falando que a capital, né, que é a maior cidade de Portugal, tem 500 mil habitantes. 500 mil habitantes, eu acho que não tem... São Acho que Paulo tem Niterói 20 está... milhões de habitantes. Exatamente, se fizer essa comparação. Então, quando a gente fala de cidades pequenas em Portugal, são cidades pequenas, são aldeias, muitas vezes, né? Eu, aqui na Maia, tenho toda a infraestrutura, shopping, tudo que posso imaginar, mas existem cidades que existe menos infraestrutura. A gente sempre fala muito de Castelo Branco, né? Porque o AlexElles, né, que é o nosso parceiro aqui, mora em Castelo Branco, que é uma cidade linda, extremamente arborizada, tem uma super infraestrutura, mas ela, por exemplo, ela tem picos de temperatura, né? No verão é quente demais, vai lá 40, 45 graus, e no inverno ela é fria porque ela está no pé da Serra da Estrela. Então, assim, tem gente que adora isso, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Então, exatamente. Deixa eu falar uma coisa importante para você também. E é assim, ó, a maioria das pessoas que vêm com a Gávea e os seus clientes também são profissionais de tecnologia. Então, assim, eu preciso oferecer uma internet de ótima qualidade porque essa pessoa vai trabalhar em casa, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho. Outro dia eu tive um cliente que mora numa cidade um pouco mais afastada e não sei se vocês sabem, aqui a gente tem uma loja de móveis, de utensílios chamado IKEA ou como queiram, que no Brasil seria algo como a Tok Stock. Né? É uma boa comparação, né, Rô? Eu acho que faz fácil. E aí, na cidade desse meu cliente, a IKEA não entregava. Ou se entregasse, ela demorava tanto que valeria mais a pena ele vir pegar, alugar um carro, que aqueles alugam carrinhos, levar, buscar, sabe? Então, assim, são alguns desconfortos possíveis de acontecer quando você mora em cidades mais afastadas. É tudo pró e contra da vida, né? Mas, por outro lado, por exemplo, essa semana uma amiga veio aqui com os filhos e cada um trouxe um laptop. E eram laptops iguais. E a gente falando de criança de 6 anos de idade. Aí eu perguntei, mas esse laptop, quando eu olhei, eram iguais. Eu falei, ou seja, a prefeitura da cidade, da Maia, que deu os laptops para os meninos, porque os meninos fazem aulas de informática e eles ganham, né, emprestado, um laptop para trabalhar, fazer trabalhos de informática em casa. A mesma coisa, eu sei que o Alex, por exemplo, o filho dele, o Ben, também recebe um laptop. Como eu sei que tem algumas cidades que elas contribuem com uma parte do aluguel, né? Você tem algum exemplo dessas cidades? Fundão é uma questão, né? Fundão é eu não tive clientes que foram para lá ainda, mas eu sei que existe. Fundão, assim... Castelo Branco, eu acho que também que fica ali do lado de Fundão, né? Não sei se pertence ali. Existem lugares que dão subsídios, apoios, tá? Mas eu não passei por essa etapa ainda, eu não tive clientes que foram dentro desses programas específicos, e aí a gente tem que entender quais são os requisitos e as qualificações necessárias para se fazer capacitado para esses programas, tá? Mas sim, existem cidades que existem apoios, subsídios, elas ficam mais no interior? Ficam. Tem seus prós e tem seus contras. Eu não vejo... Eu, por exemplo, eu agora fui a Faf. Eu tenho um cliente que vai ficar em Faf. Faf é uma cidade bem pequena. Onde fica eu moraria fica aqui pertinho de Braga. Fica entre Braga e Porto. E é uma cidadezinha muito bonitinha, amiga. Então, assim, eu moraria com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque é uma cidade que tem toda a infraestrutura. Agora, tem regiões ainda mais afastadas, que a gente chama de aldeias, terras do Bouro, coisas que são mais distantes, que ônibus é contado. Aí, eu acho que tem que se pensar. Quando a gente fala em Castelo Branco, a gente está falando em um lugar
com muita Então, infraestrutura, que embora sim, seja interior, existe movimento, existe vida, né? Existe sim, infraestrutura. Agora, tem lugares que são realmente mais afastados, de fato. sim, sim, sim. E aí, assim, esse tipo de pormenores, né, precisam ser pensados. Muitas Sim. das vagas que a gente trabalha, nós temos muitas vagas híbridas e também temos muitas vagas remotas dentro de Portugal. E é isso sempre por causa de segurança, né, de lei de proteção de dados. Então, com essas vagas remotas, as pessoas podem sim morar em cidades mais em qualquer lugar em Portugal e ainda ter, né, trabalhar remotamente. Mas dos pontos importantes que você colocou é a parte de infraestrutura de internet. Eu sei porque eu mesma, quando procurava casa no ano passado, uma das primeiras coisas que nós perguntávamos ao chegarmos na casa é como que era a estrutura de internet da região, né? Porque isso eu sei que é um problema, e então isso é um ponto importante, principalmente as pessoas que precisam trabalhar de casa, né? Então, eu acho que isso é importante. Tenho aqui, perguntando aqui sobre oportunidades de emprego, assim, e aí eu vou falar primeiro, depois você, né, fala um pouco sobre a oportunidade de emprego nessas cidades. Como eu comentei, existem muitas vagas que elas são híbridas, e, em geral, quando elas são híbridas Lisboa-Porto. Infelizmente, a grande maioria, temos algumas coisas que a gente vê híbrida também no Fundão, que é uma área que está crescendo. Vi recente algumas vagas lá embaixo, no sul, lá na região de Sines, que, aliás, era mais difícil encontrar alguém. Eu falei, opa, eu quero ir para lá, né? Praia, etc e tal, mas era mais difícil. Mas mesmo essas vagas que são híbridas, se a gente está falando de híbrida 2 vezes por semana, se você pega um comboio ou um trem, dependendo da distância, que leve aí até 2 horas, né? Eu morava em São Paulo a 8 quilômetros, tinha dias que eu levava 2 horas para chegar no escritório, né? Então, dependendo, você sai de manhã cedo e volta de noite, não é uma coisa extremamente cansativa para que você consiga, no custo-benefício, morar fora dessa cidadezinha. E aí, lembrando disso agora, por exemplo, eu mencionei que eu estou aqui na região da Maia, tem aqui perto de casa um restaurante, desses restaurantes de rua. E eles cobram R$ 7,50 o menu completo do almoço, né? É só para comparar preços em relação às cidades grandes. É difícil você conseguir um menu completo em Lisboa por menos de 10, 12 euros, né? Então, menu completo aqui em Portugal geralmente é uma entrada, que geralmente é um pão, uma manteiga, muitas vezes tem uma sopa, aí tem um prato principal, que geralmente é um prato, né, para uma pessoa bem grande. E aí, muitas vezes, eles fazem sobremesa e café, ou sobremesa ou café, e, em geral, uma bebida que você escolhe o que você quer, né? Pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser refrigerante, suco, por R$ 7,50. Enquanto em Lisboa você não encontra um menu desse por menos de 10, 12 euros. Estou certa, Rose? Tá certíssima, certíssima. Existe uma diferença grande no, assim, falar que é grande a diferença de você morar numa cidade, por exemplo, como Gondomar, como Braga, como Faf, do que você morar em Lisboa e Porto. Uma coisa que eu acho também importante a gente destacar, Rô, é que assim, ó, por exemplo, eu tenho muitos clientes que moram em Braga e trabalham no Porto. Ok. Você conhece alguns. E Sim. assim, eles fazem 2 vezes na semana tranquilamente. E assim, o aluguel aqui é muito mais barato. O aluguel que você pagaria em Braga, vamos supor, num T3 aqui, no Porto, você alugaria um T1. Ok. Então, assim, é uma diferença grande. E normalmente, quando a gente fala em trabalho híbrido ou trabalho remoto,
nós recomendamos, dentro do orçamento da família, se possível, que um casal, vamos imaginar assim, ao invés de ter um T1, tenha um T2, para que consiga reservar um espaço para trabalhar, tá? Mas é importante entender que, às vezes, essa distância tão curta, 40 minutos, 1 hora, 2 vezes na semana, gente, a gente faz muito tranquilamente, porque, de novo, os modais daqui são de qualidade, são tranquilos, tem com muita frequência, a custo baixo. Então, acho que vale a pena colocar na ponta do papel e não é perder esse tempo. Às vezes você vai fazendo uma leitura, ou às vezes vai trabalhando dentro do comboio, aproveita esse tempo para fazer outras coisas. Mas eu acho que vale a pena sair desses aluguéis que estão tão caros para ir para uma qualidade de vida que realmente é melhor. Você vai economizar muito mais e ainda assim vai ter infraestrutura, boas escolas, tudo ao redor, tudo à mão, né? Escola é um ponto que muita gente pergunta. Como são as escolas públicas? Em matéria havia uma pergunta do Bruno aí, pensando em educação dos filhos, existem boas opções nessas regiões? Bruno, existe. Escola pública, no geral, são boas, tá? Boas. O que eu escuto? E aí a gente precisa falar sobre isso. Tem greve, tá? É isso. Mas em termos de conteúdo, não se preocupe, porque é muito boa. Mas assim, esquece comparação com a escola pública do Brasil, porque não tem comparação. Tô certa, amor? Acho que é bem isso, né? A escola pública Eu não aqui tenho filhos em escolas, né, pequenas, mas os sobrinhos que tenho sim, escola pública te dá toda essa base necessária e nada se perde para uma escola, né? Sim. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante. Fora o custo de arrendamento, que a gente já deixou assim super claro, e eu sempre deixo também para as pessoas, que é o ponto mais importante, quais outros custos vem à mente quando você faz esse planejamento com as pessoas? Pô, a gente fala muito para as pessoas considerarem, de novo, vou voltar nesse assunto da internet, né? Internet, telemóvel, vamos falar aqui de água, luz, que a gente costuma nos nossos programas com os nossos clientes, dar pelo menos uma média para que a pessoa faça a sua planilha de cálculo aqui, a sua estimativa de quanto ela gasta mensalmente. Porque esse orçamento familiar é importante ter antes de sair do Brasil. Então, sempre considerar internet, água, luz, transporte, farmácia, seguro. Nós sempre recomendamos que tenha um seguro-saúde, pelo menos no 6 meses ou 1 ano, quando chega aqui em Portugal, até ter o seu utente definitivo, passar pelo processo do AIMA e tudo mais. Assim, matéria de seguro, então acho um ponto interessante que você trouxe, né? Os hospitais em Portugal, os hospitais públicos são eu diria, de boas qualidades, principalmente quando a gente está falando de emergência, né? Para cirurgias, então, em geral, são os melhores. Para as consultas, e aí, por outro lado, até fora do eixo Lisboa-Porto, eu entendo que seja até muito mais fácil, né, você conseguir um médico de família ou conseguir uma consulta mais rápida, porque você geralmente entra numa fila e você vai ser chamado, daí, dependendo, né, daí a uma semana, um mês, ou um pouco mais, um pouco menos. Obviamente, né, em cidades com menos gente, né, com menor demanda, isso ainda fica mais tranquilo. Então, o que a Rose falou, que aí muitas vezes as pessoas têm seguros de saúde, porque aí você vai ao médico, e aí todo o seguro de saúde em Portugal é com coparticipação. Então, você paga uma parte. E aí eu já vi seguros que você paga por mês desde € 4,99 até seguros que você paga 100 euros, 200 euros por mês, mas tem seguros de R$ 4,99. Aí você vai ao médico, de repente quem paga R$ 4,99 vai ao médico, vai pagar
20, 25 euros de franquia, enquanto a outra pessoa que paga 70 euros vai pagar 15 euros de franquia. Né? Então, vai depender do seguro e o valor que você paga da franquia, certo? É isso mesmo, é exatamente isso. Mas eu acho que e esses valores são bem ajustados, o que você falou, Rô. Aqui a fornecedora de energia elétrica, se você fizer, Exatamente. você consegue fazer um seguro-saúde ali. O próprio hospital tem lá, o hospital privado oferece também a possibilidade de você ter um seguro-saúde só daquele hospital. Então, assim, a gente recomenda que se faça, porque logo que se chega, até você ter o seu número de utente, que é o seu número do SUS no Brasil, É. ainda demora um pouquinho, tá? Então, assim, a gente recomenda para no caso de ter uma dor de barriga, quem tem filhos pequenos, pelo menos você está segurado e você vai ser atendido no hospital público. Isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Ah, então, para que eu fiz o PB4? Gente, PB4 é para urgência e emergência, não é para consultas eletivas, tá? Todo mundo que vai tirar o visto vai precisar tirar um PB4. E aí, o que acontece? Esse PB4, se você passar... tive uma pedra nos rins. Você pode ir com o seu PB4 no hospital, você será atendido, tá? Agora, eu quero marcar um dermatologista. Não adianta ter PB4, porque ele é só para urgência e emergência. Que é muito bom, excelente. Assim, já tive casos de família que chegou, passou mal, chamou a ambulância, em 15 minutos a ambulância estava lá, levou para o hospital, ficou 6 dias no hospital, zero de custo, com tudo, e era emergência de hospital com PB4, então isso funciona muito bem, é super importante. Você Uma coisa mencionou... importante, que aí Diga. isso serve mais para quem está aqui em Portugal já. Se você não quiser ter custo, é importante que você ligue no SNS antes de ir para o hospital, tá? Ok. Existe um número do SNS para você ligar e você não tem custo se você for orientado pelo SNS. Serviço Nacional de Saúde, né? Exatamente. Excelente, excelente. A Rose comentou de outros custos, né? Água, luz. Obviamente, isso tudo vai depender, né, da região que você mora, então é até interessante, porque o custo da luz ou o custo do gás no inverno, dependendo do tipo de calefação que você tem, né? Geralmente é uma conta alta, né? Isso também vai depender, é importante você também ver isso na hora da escolha do imóvel, certo, Rose? Para saber qual tipo de Certo, calefação que sim. você tem? Certo, sim. O tipo de certificado energético que o imóvel tem, se é A, se é B, se é C, é importante verificar. Isso diz muito sobre a qualidade do apartamento, manter o apartamento quente e também frio, tá? Porque no verão também é uma questão. E outra coisa importante que você me fez lembrar agora, Rô, em relação às contas de energia, nós temos um benefício que eu acho que eu posso chamar de benefício, que é que você pode escolher a sua operadora. Você não Isso é muito... tem fidelidade, você troca. Eu estou achando que está muito caro o meu gás e a minha energia elétrica. Você troca para outra operadora. Você pode migrar o seu contrato, tá? Dificilmente a água é assim. Normalmente a água não é assim. Mas energia elétrica e gás você pode migrar. Então, eu achei que esse mês foi muito alto. Vou para outra operadora. Pode fazer, não tem problema nenhum. Outra É coisa muito engraçado, importante. né? Eu acho magnífico, porque Não, eu acho lindo existe também, mas é muito monopólio, né? engraçado, a gente está acostumado com isso, né, no Brasil, né? Exato, a gente tem um monopólio lá, né? Outra coisa importante que eu acho que vale destacar, Rô, normalmente as pessoas me perguntam assim, e o condomínio IPTU? Ok. Normalmente, quando você vê um anúncio de apartamento, no Idealista, no Imovirtual, no Supercasa, já está incluído o valor do condomínio, que é uma obrigação do proprietário, Sim. tá? Condomínio IPTU é o proprietário que tem que pagar. Vez ou outra, não está incluído lá, mas vem destacado o valor. O apartamento é 800 euros mais 35 de condomínio, tá? Mas normalmente já está incluso no anúncio. Que, em geral, os condomínios são baratos, porque
Então, vis-à-vis a segurança, né? Assim, eu não diria uma segurança total, mas uma segurança muito melhor do que nós temos no Brasil, obviamente, né? Os apartamentos, eles não têm um porteiro, né? Eu já vi várias vezes as pessoas que fazem a limpeza, muitas vezes são até moradores, dependendo do prédio, né? Que fazem a limpeza. E aí os custos dos condomínios, ela falou, um apartamento de aluguel de 800 euros a 35 o condomínio. Isso é bem verdade, né? Então, no Brasil, a gente está acostumado também com custo de condomínio muito alto, né? E aqui, essa é uma diferença excelente em relação a isso. Sabe que Pessoal, muitas pessoas me perguntam, Lô, como que funciona sem porteiro? Como é que as pessoas entregam coisas? Gente, aqui não tem paternalismo. As pessoas, você marcou alguma coisa para entregar e não está em casa, você vai ter que retirar em algum lugar. Se é um documento, volta para o CTT, que seriam os nossos correios no Brasil, tá? Se é um documento que precisa de assinatura, vai para o CTT, você retira no CTT mais próximo da sua residência. Se é uma entrega, você vai ter que reagendar. Então, assim, aqui não tem paternalismo. As pessoas, elas são educadas para ser autônomas, para não depender de terceiros, né? O máximo que já aconteceu quando eu morava... né? Posto de quando gasolina, eu morava, exatamente, self-service. Quando eu morava em Lisboa, muitas vezes ligavam em casa e falavam, você consegue pegar o pacote aqui para sua vizinha? Aí eu ia lá, pegava o pacote, guardava o pacote, aí quando a vizinha chegava, eu dava para ela e vice-versa, né? Então, isso também pode acontecer por algum motivo. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí, que a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, né? Que já está batendo quase meia-noite. Está perguntando aqui se a Gávea tem site, já vamos botar aí o site da Gávea, gávea.quê, Rose? .pt, e no Instagram também, @gávea.pt. @gávea.pt. A Rose comentou de outros custos, então a gente falou da moradia, a gente falou de alimentação, que eu fiz até esse comparativo que, ao meu ver, é muito parecido com o que nós temos no Brasil, muito parecido com o que nós temos no Brasil, com exceção do vinho, né? Que aqui é muito mais barato que no Brasil, né? É muito mais barato que no Brasil. Tá, no expliquedinho, vou ler aí do Ricardo. E a gente falou sobre telefone, luz e água, né? E aí é difícil dizer valores desse tipo de coisa. Telefone é assim, geralmente uma primeira linha de telefone vai te custar 25 euros. É o que eu paguei na Vodafone outro dia, 25 uma primeira linha. Eu vou te dar uma estimativa, posso? Pode, então, claro, por favor. Imaginar um pacote para casa, onde você tem 2 chips de telefone, a internet de casa, mais um pacote de TV, gira em torno de 65 a 80 euros. Perfeito. Eu pago hoje 38 de pacote de TV, mais o telefone, ok. Então, você está falando de 60 a 80 euros, você vai ter o pacote de internet em casa. Eu hoje tenho 1 giga de internet, né? Dependendo da operadora, vai te dar 500 mega, 1 giga. Aí o telefone celular. Perfeito. E o pacote de canais, que normalmente está acoplado no pacotão. Eles fazem um pacotão e normalmente está acoplado lá. Então, assim, normalmente gira nesse valor. Aí você pode me falar assim, mas eu não quero TV em casa. Às vezes, a gente não consegue dissociar porque não vale a pena. Tá? Depende muito da operadora, depende muito do pacote. E uma coisa importante a gente falar sobre operadora, né? Para operadora, é que aqui existe uma fidelização, né? Isso eu acho muito louco, muito louco. Uma fidelização de 2 anos. E que recomeça quando você muda. É muito louco. Então, assim, tudo tem fidelização. Então, você tem a fidelização da Vodafone ou da Nós para televisão, ou da Mel para telefone, tudo é fidelização de 2 anos. Então, assim, tem que lembrar que na hora que você escolhe esse pacote, diferente da água, da eletricidade, do gás, que você pode trocar a hora que você quiser,
esses outros pacotes, você precisa ter uma fidelização. Então, é importante escolher qual operadora que você vai usar, se é uma telefonia, se é uma Mel, se é uma Vodafone, se é uma Nós, o que você vai usar. Então, isso é super importante, porque existe essa fidelização. Já Muita gente me pergunta do 5G ok. também. Você ouve isso? O pessoal fala assim: Não, meu aparelho é 4G no Brasil, quando eu chegar aí a internet é 5G. Gente, não tem problema, tá ela bom? vai. Se o seu aparelho não for 5G, ela vai usar o 4G. Isso não é Isso. Isso não é uma um problema. preocupação. Não A é um Rose falou da luz e do gás e da eletricidade, que é muito engraçado. Você pode literalmente hoje ter uma Galp, amanhã ter uma Gold Energy, depois ter uma ADP, vai trocando, você pode trocar. Não existe fidelização alguma. Você vai, e tem empresas que já são, você liga para a empresa faz o cálculo na hora de qual é mais barata, de acordo com a sua demanda, etc. e tal, e a própria empresa já faz tudo. Já te manda, você assina digitalmente, 2 dias depois já trocou a sua eletricidade e você nem sabe, né? Exato. E eu gostaria muito que a internet fosse assim. Seria ótimo. Também gostaria, também gostaria. Seria ótimo. Perfeito. Rose, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, aí Vamos. vamos para a gente ver aqui se nós temos aqui que nós temos aqui. Excelente qualidade de vida fora do eixo Lisboa-Porto, certíssimo, Júlio. Presenciei muitas pessoas trabalhando no comboio, foi bem legal, né? A Natiene, não sei se seria um assunto para essa live, mas caso consigam. Qual o valor de um salário bom para conseguir viver nessas cidades em volta de Porto e Lisboa e qual a média de aluguel, tendo boa qualidade de vida como dependente, por exemplo. Então, assim, me dá uma média aí, Rose, voltando à parte de arrendamento, me dá uma média em Porto e Lisboa. Qual tipologia? Vamos botar aí Um um T1? T2, né? Ou um T2? T2, 2 quartos. Um T2 em Lisboa hoje, a partir de 1.000, estou falando Lisboa em boas localizações e um apartamento em boas condições, tá? A Ok, partir de uns 1.100 de início, tá? ok. De início. Qual o máximo, gente? Aí O céu é o limite. o céu é o limite, mas a partir de 1.100. Se eu for para uma região menos valorizada. Por exemplo, tem lugares, Loures, Vila Franca de Xira, Sim, Odivelas, estão tão pertinho de Lisboa e você consegue, com sim. esses mesmos 1.100, apartamento mobilado, talvez um T3, 3. tá? Mas qual é a questão? Você vai ter que, para ir ao centro de Lisboa, você vai ter que andar pelo menos meia hora. Em Sintra, por exemplo, eu tenho apartamentos que estão nessa faixa. 1.100 um T2, mas mobilado, tá? Mas em Lisboa é 1.100 sem mobília. Ele é a partir de 1.100. E Ou aí pode ser um vamos apartamento velho, né? Que não te tem estrutura. Aí na hora que sem chegar escada, de no novo, sem inverno você vai ter escada, um problema de. Exatamente, ou sem tá? escada. Isso tem muito apartamento sem escada. Então, assim, tudo bem, né? A faixa que eu te falei são pessoas novas, né? De 25 a 35 anos, mas Sim, nem todo mundo que está disposto a morar num prédio que não tem elevador. exatamente. E outra coisa importante, a gente tinha falado, raros são os apartamentos que têm garagem. Em Lisboa, principalmente, Rô. Principalmente, Em então, Lisboa, rara, principalmente. então, e assim, a gente olha, né, a gente está acostumado com o Brasil, né, a gente olha lá de fora dos apartamentos, aqueles carros, né, aqueles Mercedes, BMW, Audi, que são carros razoavelmente comuns, eu diria até muito comuns, né, em Portugal, né, na Europa, todos ao ar livre, pegando sol, chuva, né, dá um Chuva, pecado, uma dor no coração, de vez em quando uns exatamente. Lamborghinis da vida, né, Mas, assim, eu não sei se você percebeu isso, eu percebo pelo local que eu moro aqui. As pessoas têm um pouco de preguiça de guardar o carro. Então, as pessoas já deixam na percebi. rua, porque é mais prático, é mais fácil, eu vou sair, meu carro está na rua.
Então, assim, as pessoas têm esse hábito. O que eu tenho notado cada vez com mais frequência é exatamente aquilo que você falou. A dificuldade de se ter vagas de garagem, principalmente em Lisboa. Existe um problema de estacionamento sério nas grandes cidades, como o Porto e Lisboa. Então, assim, o deslocamento realmente de comboio facilita muito a vida. E, de novo, são transportes com ótima qualidade. Então, assim, é diferente do Brasil, que você vai pegar um metrô às 6 horas da tarde na Sé e você não consegue tirar o pé do lugar e colocar no mesmo lugar de novo. Não é, aqui não é assim, gente. É diferente. Enche, mas não é tão, Então, não assim, é tão ruim, acho né? que vale a pena. Não, não. E é o que eu digo, assim, você tem opções, né? Você pode pegar um Flixbus, por exemplo. Você pode pegar um ônibus, que a gente chama de autocarro aqui. Às vezes, outro dia eu fiz esse percurso com meu marido. Se fôssemos os dois de ônibus, o Uber saía mais barato. Então, Não, assim, isso acontece. também usa o Uber. E outra coisa que é importante, outro dia me perguntaram isso, foi uma cidade de interior. Ai, no interior não tem Uber. Gente, tem cidades que não tem Uber. E é por isso que eu falo para vocês têm que estar dispostos olha, eu vou comprar um carro. Com a vantagem que eu tenho de pagar pouco aluguel, eu compro um carro e me desloco. E tá tudo bem. Agora, vamos pensar no Então, é Porto, esse muito mesmo sobre T2 prós e no contras. Porto. Esse mesmo T2 no Porto, ele é mais barato? A gente consegue uns... Vamos falar de uma coisa importante que a gente não falou? Existem Vamos. épocas do ano que esse valor muda, Ah, tá? isso é muito importante. Tá? Então, assim, ó, agora vai começar o nosso verão aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente entra no verão aqui. No verão, esse país movimenta muito. Nós estamos falando de um país que vive do turismo, tô certa, Rô? Que a movimentação aqui Certíssima. aumenta muito. Então, assim, os bons imóveis que os investidores mobilaram e que estão vazios, por exemplo, agora em abril, eles vão segurar para usar eles em Airbnb no verão. Então, esses imóveis saem do mercado de locação a longo prazo, long stay, sai, e ele vai para o arrendamento temporário. Então, assim, a depender da época do ano, existe uma flutuação também de disponibilidade de imóveis no mercado, tá? Então, o que eu percebo cada vez mais? Se você me perguntar agora, esse mesmo valor de apartamento no Porto, a depender da época do ano, Porto vai ser mais caro, tá? Então, Sim. assim, a depender da localização no Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, você vai achar apartamentos de 950, 1.000. Mas, gente, de novo, é um número grande de ofertas? Não. Não. E as boas ofertas ficam muito na mão de alguns profissionais. Elas nem sobem a mercado. Que existe um canal, assim, por exemplo, a própria Gávea. Eu tenho clientes que não colocam apartamentos no mercado, eles já me entregam e falam assim, Rose, tem alguém vindo? Porque sabe que são profissionais de tecnologia, com boas rendas, sabe? Tem um perfil diferenciado. Ele já me pergunta, eu tenho, então vou deixar com você o apartamento. Assim como acontece comigo, acontece com outros. Outras empresas, sim. Isso eu Sim. vejo. A mesma Natiane aqui perguntou sobre salário, valor de salário bom. Assim, Nath, é difícil dizer valor de salário bom, né? Uma coisa que eu sempre digo às pessoas quando falam comigo ou quando vêm, né? É que eu acho que você não vem para Portugal para ficar rico. Com certeza. Você não vem a Portugal para ficar rico, não é o país que melhor paga, então a gente tenta ser o mais transparente possível com isso. Muitas vezes, nós temos profissionais que saem do Brasil para ganhar menos do que eles ganham no Brasil. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, seus filhos vão ter uma escola melhor, você vai conseguir ir e vir com mais tranquilidade.
Agora, a matéria de ganhar dinheiro, não vai ser em Portugal que você vai ganhar dinheiro. Infelizmente. Você chegou, se adaptou, fala um super de um inglês, vai conseguir trabalhar para um outro país da Europa, de repente. Aí sim, você começa a ganhar mais dinheiro. Mas não é um local. Então, o que é um salário bom em Portugal, Rose? 2.000 euros, 2.500 euros? E tem uma questão que você me levantou agora, que assim, 2.000 euros, de novo, isso é tão difícil sem saber É qual é a difícil, vida que sim, você claro. leva. Exatamente. Se você falar assim para mim, não, eu vou no salão toda semana, faço unha toda semana, eu faço academia, eu sou consumista, Aí não vai dar. aí não vai dar. Não vai dar. Porque se a gente está falando de um aluguel de no mínimo 1.000, vamos dizer, eu tenho Tá T1, eu vou entendendo? gastar 1.000 euros, dependendo do que eu for, vou gastar 800, 700 se eu sair para uma cidadezinha, me sobra 1.300, eu vou gastar aí mais uns 300 de alimentação, lá, mais uns 500, Já foi. já foi. Transporte, né? Então, Água, não é o luz. país que você Não vem é. para ficar rico, não. Não, eu Por sempre digo isso, isso e a gente é planejamento, né, amiga? planejamento. Vamos lá, Planejamento. vamos Planilha. lá, porque a Planilha, tudo gente. planeja. Vamos lá. Eu levava 3 horas do meu percurso para o escritório, né? Isso o quê? Em São Paulo? Em São Paulo, foi o que eu brinquei aqui. Amiga, eu não estou vendo mais questionamentos aqui, não. Tá bem. Então, é isso, mais ou menos. Olha, escola Escola, é a partir de qual idade? A Yara está perguntando. Acho que é obrigatório a partir dos 5, 6 anos. 6, ok. 6 anos. A partir de 6 anos, o governo de Portugal é obrigado a te dar educação para os seus filhos, tá? Então, de forma pública, tá? Antes disso, não tem obrigatoriedade, mas existem sim creches, infantários, tá? Que são públicos, só que as vagas são bem disputadas. Sim, você precisa entrar, né, numa lista numa lista, né, Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora aqui, a filha dela tem 3 anos, ela colocou numa escola particular e entrou na fila da escola pública. E na particular, segundo ela, ela pagava 300 euros por mês. É isso. 300 euros, 300 e poucos euros por mês, que eu acho um valor extremamente alto. É isso. Imagina quem tem 2 filhos, já são 600 euros. Exatamente. Então, Então, assim, é realmente tem que alto. buscar, estou puxando aqui mais perguntas, tem que buscar a escola que seja, né, a mais barata. O Alex está dizendo aqui que ele recebeu, né, o apoio para viver no interior, né? Então, eu lembro que o valor, ele falou que ele recebia o valor de imigrante que pode chegar a 6.000 euros por ano, né? E que no fundão eles estão dando aproximadamente 300 euros por mês de aluguel. Legal, legal. O da Gávea nós já colocamos aí. Amiga, eu acho que é mais ou menos isso. Então, acho que a gente já trouxe bastante Maravilha. assunto aí, né? Vamos ver as perguntas das Sim. pessoas, né? Se a gente tiver muitas indagações, a gente, de repente, faz uma próxima aí Tá bem. para tirar, né? Aqui já é 00:10, pessoal, 1h10 de live. Espero que vocês tenham gostado. Rosi, mais uma vez, super obrigada. É Eu sempre te bom bater agradeço papo, sempre. né? Eu gosto de bater papo assim, que é um papo tranquilo, leve, onde a gente não precisa, né, medir palavras. Né? A ideia aqui é para contar a verdade a todo mundo, essa é a ideia, né? É nessa linha de transparência que a gente sempre atuou e vamos continuar atuando. Acho que é importante vir com essa clareza, né? De como são as Exatamente. coisas. Eu acho que tem que vir com a clareza, porque, como eu sempre brinco, sempre digo, né, é uma mudança de vida, é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito, é uma mudança até mesmo de língua, né? E Sim. existe aí uma adaptação de clima, né? Então, o planejamento é super importante. Então, mais uma Sim. vez, Rosi, super obrigada.
Obrigada a vocês. Tá bom? Então, se precisar de alguma coisa pessoal, a Rose fica aí à disposição, pode chamar ela aí no Agave no LinkedIn, falar com ela aí, e eu me despeço aí mais uma vez. Beijos para Obrigada a você. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau.